Realbus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Realbus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos juntos nessa manhã de quarta-feira, hoje 25 de agosto. Hoje celebra-se o Dia do Exército Brasileiro, Dia do Feirante e Dia do Soldado. E o programa Opção para a Vida logo mais estará trazendo a continuidade da mensagem sobre lições de uma pescaria com Jesus. E você também ainda ficará com Sala de Prosa, trazendo o reverendo Jeremias e Hernandes Dias Lopes. Sem perda de tempo, fiquemos com a segunda parte dessa mensagem. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 10, principalmente, diz o seguinte: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os outros demais, seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. Eles estavam acostumados à pescaria, a tirar a sobrevivência alimentar da pescaria, como eu disse, e para abastecer todas essas cidades aí. Agora, Jesus o chama e dá a seguinte lição. Esse mar da Galileia, que é um mar volumoso em muitas, vamos dizer assim, muita quantidade d'água, quantidade de toneladas e toneladas de água tem aí. A parte mais profunda tem 50 metros de profundidade, só para vocês terem uma ideia, 50 metros de profundidade. Esse mar representa o mundo. Todas as vezes que você lê na Bíblia, mar, está falando de multidões do mundo, de todas as terras do mundo. Esse barco, nós vamos ver que representa a igreja. Que, aliás, irmãos, diga-se de passagem, a igreja foi estabelecida após a ressurreição de Jesus, composta daqueles que seriam alcançados pela pregação do Evangelho. Os pescadores, ali nessa encenação que eu li para vocês, nessa passagem, representa os pregadores do Evangelho. Os peixes é a universalidade dos homens. Lembra-se que Jesus, quando chamou-os, no Evangelho de Mateus, diz que ele chamou nominalmente os 12 apóstolos. Capítulo 4, verso 18 a 22. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 16 a 18, ele chamou nominalmente cada um, para se tornarem seus discípulos ou apóstolos. No Evangelho de Lucas, também, versículo de 1 a 11. Mas no Evangelho de João, que eu li por último, é a única parte na Escritura escrita por João que Jesus não chamou esses homens como chamou em Mateus, Marcos e Lucas. Preste atenção, isso que é muito importante. Porque ali Jesus estava chamando esses homens que eram profissionais para se tornarem não profissionais como pescadores, mas como pessoas vocacionadas para pescarem não mais peixes, mas homens. Isso é muito importante destacar isso. É por isso que nas pescarias que vocês ouviram anteriormente, principalmente no Evangelho de Lucas, diz que quando eles estavam pescando, as redes se romperam e eles chamaram outros para ajudarem, porque era muita quantidade de peixes, as redes se rompiam. Mas lá no Evangelho de João, as redes não se rompiam.
E olha que eles pescaram cerca de 153 grandes peixes. Eu estava lendo um determinado tradutor, exegeta, e ele explica o seguinte: os zoólogos gregos, fazendo uma pesquisa sobre por que a Bíblia diz 153 grandes peixes, sabe o que é que eles chegaram à conclusão? Que eram cerca de 153 espécies de peixes. Já pensaram que coisa fantástica? Não era só 153 peixes de uma mesma espécie. Eram, por exemplo, vamos pensar aqui em alguns tipos de peixe que você conhece, né? Tilápia, né? Sardinha, né? Piranha. Então, aqueles 153 grandes peixes, cada um era de uma espécie, tudo era de peixe, mas cada um tinha a sua espécie. Como a gente hoje conhece peixe como cavala, né? Tantos peixes. Então, esse foi o milagre, quando Jesus estava na segunda vez lá em João, e disse para eles pescarem. É interessante que na primeira pescaria, eles passaram a noite e não pescaram nada. Mas Jesus esteve presente e disse: olha, lancem a rede à direita. Eles ainda tiveram a ousadia de dizer: mestre, nós passamos a noite inteira, não pescamos nada. Mas sobre a tua palavra, sobre a tua ordem, nós vamos obedecer. E não deu outra. Quando eles lançaram a rede, veio cheia e as redes se rompiam de peixe. Interessante, irmãos, preste atenção. A gente pesca o peixe, ou o pescador pesca o peixe vivo para ele morrer. Mas quando Jesus fala de uma pescaria, como ele mesmo disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Ele vai pescar homens que estão mortos nos seus delitos e pecados, para que eles recebam vida, e vida com abundância. É o contrário. Amém? Interessante, né? Pesca o peixe, a sua espécie, para consumir. Então o peixe está vivo lá no lago, peixe está vivo na praia. Você pesca e ele morre. Mas a pescaria de homens é o contrário. O homem está morto, porque a Bíblia diz: todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, o salário do pecado é a morte. O homem está morto, e ele pesca este homem que está morto, para que ele receba vida, e vida com abundância. Então, essas lições, elas estão nos evangelhos, e Jesus estava querendo instruí-los. Olha, eu quero que vocês, que hoje estão pescando peixes, vocês se tornem-se pescadores de homens. Venham após mim. E aí, enquanto Jesus estava aqui, eles estavam andando com Jesus, rua acima, rua abaixo, e vendo Jesus operar milagre, libertar quem estava oprimido, sarar quem estava enfermo, levantar, até ressuscitar mortos. Eles viram tudo isso de viva voz, visivelmente. Eles estavam apalpando todos os milagres, paralíticos sendo curados, estavam vendo que realmente era uma obra de restauração, de transformação, de cura. Mas eles, ao verem que Jesus morreu, e até o terceiro dia não tinha ressuscitado, eles começaram a se sentir desanimados e desestimulados, e disseram: vamos voltar a pescar. É isso que eu li para vocês no Evangelho de João. Vamos voltar a pescar, senão a gente vai ter condições de ter o que comer. A gente precisa de ter nossa sobrevivência. Vamos voltar a pescar. E começaram a preparar as redes para voltar à pesca de peixes. E aí, meus irmãos, quando Jesus percebe que eles não entenderam para a função para a qual eles tinham sido chamados e comissionados, não para voltar a ser pescador de peixe, mas pescador de homem, de vidas, Jesus então aparece entre eles. Mas só que Jesus estava lá na beira do mar da Galileia. E aí Jesus preparou pão e peixe frito na brasa.
Eu sou louco por peixe, viu? Se alguém me chamar para ir para a sua casa um dia almoçar, pode preparar um peixe grelhadozinho, que aliás a gente come muito isso quando vai a Jerusalém. O peixe de Pedro é fantástico. Pode me chamar que eu vou. Brincadeira, irmãos. Jesus preparou peixe fritado lá, né? Grelhado, digo, com pão. E aí ele chegou para eles e perguntou: filhos, vocês têm alguma coisa que comer aí? Não. Jesus então chama-os e antes Jesus leva-os ao mar. Vocês pescaram alguma coisa? Não, novamente não pescamos nada. Olha, em outras palavras, Jesus estava dizendo: para que eu chamei vocês? Para que vocês foram escolhidos? Qual foi a finalidade pela qual disse: vinde após mim, eu vos farei pescador de homens? Foi para vocês voltarem a pescar peixe? Não, não foi isso que eu fiz. Não foi essa a minha intenção. Eu chamei vocês para deixarem de ser pescadores de peixes, de anfíbios, para vocês serem pescadores de homens, de vidas. Mas já que vocês estão pescando, tudo bem, pode lançar a rede aí. E quando eles puxaram, foi 153 grandes peixes, como já dissemos. 153 espécies de peixes diferentes. Sabe a lição aqui, irmãos? É que a pescaria que Jesus estava mostrando a eles, e preparado lá pão para eles comerem e peixe já grelhado, é porque eles estavam preocupados com o sustento para a sobrevivência deles. Eles estavam preocupados, não viram que a obra de Deus, Ele é quem chama, Ele é quem vocaciona, Ele é quem se responsabiliza de sustentar, de manter os seus trabalhadores na obra. Paulo diz: não amordaças o boi enquanto ele debulha, digno é o trabalhador dos seus salários. Olha, vocês não se preocupem, que eu vou dar o sustento para vocês. Olha ali, já tem peixe frito, grelhado, já tem pão para vocês comerem. Vocês estão preocupados para a sobrevivência? Jesus estava dando uma lição repreensiva, para que eles tivessem vergonha e não fossem se acovardassem e voltassem a pescar. Eles não estavam ainda entendendo. Então já disse: tudo bem, então vocês lancem a rede aqui. E quando eles puxavam, 153 grandes peixes. E diga-se de passagem, João diz que as redes não se rompiam. Primeira pescaria lá de Lucas 5 diz que as redes se romperam, mas João diz que as redes, não é contradição, é que ali era uma outra situação, para aquele que não está entendendo. As redes não se rompiam, e estavam tiveram que pedir a alguém: traga outro barco aqui, porque não cabe mais, já está cheio, estamos já sofrendo até a ameaça de irmos ao naufrágio. E meus irmãos, nessa circunstância, Jesus estava dizendo para eles: olha, esses 153 peixes que vocês pescaram, de diferentes espécies, representam a diferença daqueles que virão ser pescados, não como peixe, mas como homens. Rico, pobre, sábio, ignorantes, ateu, reis, príncipe, princesa, todos serão alcançados pela pregação do Evangelho. Todos serão alcançados pela mensagem da palavra de Deus. Não se preocupem, eu vou dar o sustento a vocês. Vocês têm pão e peixe ali. Lembra-se quando Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos? Foi aí no Mar da Galileia. Lembra-se quando ele multiplicou outra vez, a primeira vez 5.000 homens, afora mulheres e crianças? Foi aí. Lembra-se a segunda vez quando Jesus multiplicou os pães e peixes, 7.000 homens, e afora mulheres e crianças também? Foi aí. Sabe o que é que Jesus estava ensinando? Sabe o que é que Jesus estava ensinando para eles? Olhe, eu sou o pão que vou dar sobrevivência espiritual. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Eu sou quem vou dar esse alimento. Jesus disse, quando disse: mestre, nós não temos onde comprar pão, é deserto, a hora já anoitece, já estamos anoitecendo, não temos, e está longe, não temos como comprar. Jesus disse: vocês têm alguma coisa aí que comer? Tem. Um rapaz tinha um lanchezinho de 5 pães e 2 peixes, trazei-mo. E Jesus então abençoou, multiplicou, 5.000 homens, afora mulheres e crianças. Diz alguns exegetas que ali
as mulheres e as crianças não eram contadas, não eram consideradas. Dizem alguns que chegava a ter entre 25 a 30 mil pessoas, considerando o número de mulheres e crianças. E Jesus multiplicou, e todos se saciaram e todos se alimentaram. Então, mesmo assim, eles vendo isso, visivelmente, apalpando, eles não entenderam que eles estavam sendo chamados para ser pescadores de homens. Meus irmãos, a igreja ainda está aqui na terra, até esse presente momento, para que nós possamos, cada um de nós, sermos pescadores de homens, de vidas, e trazermos, eles estão mortos lá no mundo, e trazermos esse povo para a pescaria, trazer esses homens para que venham para dentro do barco que é a igreja, e eles que estão mortos sejam salvos, eles recebam vida, e eles possam realmente desfrutar da bênção de alimentarem os seus corações com a palavra de Deus, e dessedentarem a sede das suas almas com a água da vida que é Jesus. Amém? Figurativamente falando, alguém já disse que quando Jesus preparou o pão lá na beira da praia e peixe para eles se alimentarem, e foi Jesus quem os serviu. Jesus foi quem estava ali para servi-los, de pão e peixe. Alguém já disse que este momento, Jesus estava dando uma lição que, quando houver aquela grande ceia, não essa como nós vamos ter agora logo mais, mas a ceia das bodas do Cordeiro, todos nós estaremos sentados à mesa e Ele vai nos servir. Amém? Ele vai nos servir. E hoje nós já nos alimentamos com este pão da vida que é Jesus. Então vejam bem, o mar é o mundo, o barco é a igreja, os pescadores são os apóstolos, as redes é a pregação do evangelho, os peixes é a universalidade dos homens em todo o mundo. E Ele confiou a mim e a você. Ô gente boa, ó nós. É o Sala de prosa. Que prosa boa. Prosa boa. E hoje a prosa arrochada até para nós dois. Paciência nas redes sociais. Fica tranquilo aí, hein, Zé? Ô menina, vai embora não. Nós já voltamos. Sede paciente, mas isso repete na Bíblia inteira, hein, irmão? É fruto do Espírito. Sede paciente nas redes sociais. Tá uma pancadaria, mestre. Tá. Briga de foice no escuro. Tá machucando muita gente. O que você acha? Todo mundo quer falar de tudo? Ou nós estamos falando com você, meu irmão, minha irmã? O grande aspecto que eu vejo, pastor, é entender que, embora é chamado de rede social, onde a sociabilidade deveria estar lá em jogo, penso que não é o melhor fórum você expor suas dores, suas mágoas, suas revoltas, ou entrar num processo de discussão com fulano. Ô, gente boa, os caras nem estão lendo direito, tanta raiva que tá. Você escreve lá, Pastor Hernandes está usando rosa. Não, rosa não, melhora aí o negócio. Eu já tô nervoso aqui. Paciência. Que cor é essa, menino? Paciência. Que cor é essa? Sei lá, Barão, você é um negócio diferente de rosa. Aí o cara faz igual, mete o pau, dizendo, olha, gente boa. É muito bom, né? É muito bom, então... Muito bom. Ô, mestre. Mas eu reagi com você assim para ver que eu tenho paciência, né? Tenha paciência, porque geralmente você e eu, qualquer pessoa, só lê quem você concorda e gosta. Esse aqui é o aspecto. No contexto brasileiro, hoje, dessa corda esticada, né, ao máximo, de direita e esquerda, está levando muitos pastores
crentes a entrar num processo quase que de inimizade nas redes sociais. Não, e aí, mestre, o cara não lê tudo. Um dia desse eu fiz um post intencional. Há muitos anos atrás, anos 2010, eu fui pregar num congresso. 2.000 jovens. Na porta tinha um cartaz escrito assim: proibido entrar de bermuda, short, saia curta. E uma palavra que eu não conhecia, mula manca. Não sei o que é isso também não. Mula manca é aquela blusa que mulher usa que só tem um ombro, o outro manca. Aí, varão, proibido entrar com essas roupas. Aí proibido entrar no templo. O que era o templo? O templo era um ginásio que foi transformado em templo. Varão, eu escrevi que foi em 2010. Escrevi lá no comentário. Varão, mas eu apanhei tanto. O cara leu aquilo e disse: é por isso que essa igreja não vai para frente? É por isso que esses crentes são desse jeito? É por isso que o incrédulo não tem lugar? Aí eu falei: leia o post. Então, às vezes você está irado com tudo. Dá uma palavra para esse povo, hein? Bom, a primeira coisa que eu acho, pastor, é o seguinte: não faça das suas redes sociais uma ferramenta para você debater com alguém. Não é por aí. Se você tem alguma coisa contra o fulano, vai nele, conversa com ele. Mas quando você entra em redes sociais para discutir, talvez você está discutindo o campo das ideias, mas os seus seguidores aqui embaixo estão numa briga do foice no escuro mesmo, se digladiando, gerando inimizade, contenda, desavença. Isso fere o corpo de Cristo. Não, e ainda tem aqueles que perguntam assim: pastor Hernandes, o que você acha de fulano? Já recebeu isso muitas vezes? Todo dia. E aí você responde o quê? Eu respondo o seguinte: olha, eu não entro nessa discussão, porque a pessoa quer que você se posicione, é ali, não é no particular. É, exatamente. É ali, naquele fórum. E quando você entra naquele fórum, ou para um lado ou para o outro, as pessoas vão explorar isso. E quando ele fala assim, você é covarde? Vamos tirar isso do seu contexto, do contexto, e vão fazer da sua fala uma fala para fermentar ainda mais os relacionamentos. A inimizade. É. Sede paciente. Deixa eu dar uma dica para você. Foi uma frase que usou lá num congresso de adolescentes nosso. Você não tem que opinar sobre tudo. Não haja no impulso, porque eu conheço, e você conhece também, pessoas que elas fazem para depois pensar. Não, então vamos limpar aqui, vamos lavar a roupa aqui. Mestre, você já teve raiva de algumas coisas? Mas é óbvio. O sangue ferve. Você já orou assim para certas pessoas serem recolhidas? Eu sei que tem um contexto histórico interessante e no cristianismo as coisas mudaram, mas quando eu leio alguns salmos imprecatórios, eu fico pensando, meu Deus, há situações no Brasil que às vezes ferve o sangue. Ou você não está lendo direito, ou você não entende as coisas, ou tem alguma coisa errada demais acontecendo nos bastidores, que às vezes não sabe tudo também. Então, fala mesmo. Mas esse senso que às vezes a gente tem de justiça, que é nosso senso de justiça, é errado também, é parcial, não é? O nosso senso de justiça, essa frase foi de reverendo Wilson de Castro. Nosso senso de justiça é medido pelo nosso egoísmo. Então, de qualquer maneira, a gente tem, em momentos diferenciados da nossa vida, seja pessoal, familiar, eclesiástica, nacional, o coração às vezes pula forte no peito. Sangue ferve nas veias. O ponto é, você precisa ter domínio próprio. Amém. Redes sociais não é para você ficar expondo o que você pensa, o que você acha, para machucar e ferir pessoas. Se você tem alguma coisa com alguém, vai lá, conversa com ele. Redes sociais, você vai jogar um irmão contra o outro, e esse é o pecado que mais a Bíblia diz que Deus abomina. Não é lugar de queda de braço, e não é lugar de você opinar sobre todas as pessoas, todas as denominações, todas as linhas teológicas, todos os crentes, todos os que falam, mesmo porque você não os conhece, não tem tempo para tudo. Você pega uma frase: acalme-se. Vamos dar 6 dicas para o cara acalmar. Você dá uma e do outro até fechar 6. Vamos embora. Bom, para acalmar você precisa pedir a Deus
que lhe dê domínio próprio. É o Espírito de Deus que nos controla. Se nós fizermos do jeito que a gente quer, a gente vai falar e fazer o que depois vai chegar. Me arrependi disso, mas já está feito, aí não tem mais jeito. Antes de publicar, leia 7 vezes. Segundo, mestre. Segundo. Você precisa sempre... Terceiro, né? Segundo Terceiro. foi meu. Você sempre precisa ter um amigo de confiança, pessoa madura, a quem você deve consultar antes de você postar alguma coisa que você acha que vai dar problema. Então, não só pense antes, consulte uma pessoa. Você acha que eu devo fazer isso? Terceiro, lembre-se, sua opinião é só para aquela turma ali, ó, que te segue. Ninguém fora daquele espaço vai lá. Acalme-se. Quinta. Seja rigoroso com você mesmo, mas seja complacente com o outro. Não é porque o outro discorda de você, é que ele não é crente, não é salvo, não vai para o céu, não tem valor e não tem dignidade. E quando alguém te machucar na rede social, aprenda uma lição. É mentira? Então você ore pela pessoa. É verdade? Tira seu comentário. Aprenda uma lição. Eles vão falar, você é covarde, correu. Deixa eu falar. Acalme-se. Compartilhe coisas nas redes sociais que edifiquem e que tragam esperança. O mundo precisa de ajuda. Você pode ser um instrumento de ajuda. Sede pacientes na tribulação, alegrai-vos na esperança, perseverai na oração. O último ponto que eu quero destacar é relembrar para mim o texto áureo da comunicação que está em Tiago 1,19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para teclar também, tardio para se irar. Tardio para pôr enter, compartilhar. Beleza? Vamos orar mesmo. Ora aí, varão, por nós. Ô Senhor Jesus, nós não temos aqui quem não recebe a carapuça. E é verdade, Deus. Aqui pega nós tudo. E já fizemos isso, Senhor. Já tivemos que deletar comentários. Algumas pessoas julgaram nossa posição religiosa, política, por uma frase, julgaram os irmãos. Senhor, nos ensine, Senhor. E mesmo que nós tenhamos 100% de razão, nos ensine a ter paciência. Amém. A mesma paciência que o Senhor Jesus demonstra conosco todo dia. Ele lava os nossos pecados todo dia. Ele nos dá uma nova oportunidade de crescimento. Todo dia Ele renova a nossa esperança. Ensina-nos, Senhor, a andar como Jesus. Amém. Louvado seja o Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Amém. Sala de prosa, hein, mestre? Pois é. Promoção de Luz para o Caminho e de... 8ª Igreja Presbiteriana, um lugar para a sua família. O mestre fala de Luz para o Caminho. Oi, gente, Luz para o Caminho, uma agência missionária que tem produzido conteúdo para as igrejas. E eu gostaria de lembrar a você, por exemplo, o Devocional Cada Dia. É o Cada Dia Família, Cada Dia Natal, e tem uma assinatura mensal de um livreto com devocionais preciosíssimos para edificar o seu coração. 8ª Igreja, um lugar para você e sua família. Deus te abençoe, hein? Compartilhe, sala de prosa, abençoe outras vidas. E ó, calma, calma. Calma, Zé, calma, Zé. Um abraço, gente boa. Abração, gente. Louvamos a Deus por tudo que ouvimos nessa manhã e eu espero em Deus nos reencontrarmos amanhã para mais um programa Opção para a Vida. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus, um fortíssimo abraço e até amanhã.